Livro de exercícios, um curso em milagres. Lição 331, mas antes vamos percorrer a nossa questão base das próximas lições. Questão de número 12. O que é o ego? O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego diz que a gente tem que lutar pela nossa vida. Ele diz que a gente tem que se defender de Deus, porque Deus quer nos punir. O ego é aquela idolatria besta de achar que a nossa verdade é a certa, de achar que só o que a gente acredita como certo é o certo. O ego é aquela vontade infantil que a gente tem de achar que a gente tem que impor a nossa opinião, que os outros têm que engolir a nossa opinião e bater palmas para a nossa opinião, porque a gente é o certo. O ego é aquele que acha que é o dono da verdade, é aquele que acha que tem que guerrear para defender o seu território. O ego acha que ele é capaz de criar a si próprio, de criar vida sem a força geradora da vida, que é Deus. O ego é insano. Ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus, e em sua terrível autonomia vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança atacando-os. O ego acha que ele venceu ao se criar sem Deus. O ego é aquele pensamento que age assim: não, eu não preciso de Deus para me criar, eu me crio sozinho, eu me basto. E aí ele tem que defender assim, essa ideia insana, porque ele sabe lá no íntimo dele que isso é uma besteira. Mas aí ele tem que justificar que ele está certo. E aí, através do medo, ele se prende nessa ideia de que ele é real. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus se habita nele? Se estamos em Deus, se somos Deus, somos um pensamento de Deus. Que medo, que doideira a gente acha que a gente está à mercê do quê? Senão da vida que Deus cria constantemente. O que pode conhecer do pesar e do sofrimento se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade? Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. Ou seja, é não parar de acreditar nas ilusões. Se livrar do ego é ver a verdade, e apenas isso. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro, e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. O ego acredita em sacrifício, acredita em morte, acredita que temos que fazer oferendas a Deus, temos que nos sacrificar a Deus, porque nós pecamos em crucificar o seu Filho. Nós imaculamos um Filho de Deus, nós somos pecadores.
nós temos que pagar. E assim, através da propagação do medo, o ego e aqueles que querem continuar ligados a ele, vem impondo cada vez mais esse caos na nossa mente para que a gente fique preso a essa ideia do castigo. E ao mesmo tempo alimentando em nós a culpa, né? A culpa autogerada, que não passa de uma ilusão. Esses, quando eu comento aqui, esses que ainda querem ficar no ego, é uma energia que ainda quer se manter viva, mas que a gente não precisa temer, muito pelo contrário. São nossas contrapartes também. E a gente não tem que temer aquilo que a gente conhece em essência. E o ego do outro, por mais exacerbado que pareça estar, não nos afeta em nada. Porque a gente não vê mais, a gente não dá mais poder para essa energia no nosso irmão. A gente apenas observa, abençoa e perdoa. E a gente tem certeza que dentro de cada um de nós há uma centelha divina, então a gente não precisa mais se sentir ameaçado com nada. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz. O altar às ilusões no santuário da própria vida. E a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. Ou seja, o ego é um nada que a gente resolveu acreditar. Mas, quando a gente olhar para ele com o conhecimento da verdade, com a intenção da verdade, a gente vai ver que literalmente, pessoal, ele não é um nada. Deixa gritar, deixa espernear, deixa parecer que o mundo está acabando, deixa parecer que tudo vai se extinguir, que vai virar um caos completo, deixa o barulho, porque a gente sabe que no fundo ele não é nada. E a nossa intenção em nos encontrarmos com a nossa verdade é a luz que vai iluminar essa escuridão. É a força que vai fazer isso realmente e somente ficar no nada que ela foi criada. Sem mais projeções, sem mais efeitos. Esse é o ego, uma bizarrice que a gente criou. Uma idolatria besta. Uma opinião errada. Agora a gente assumiu que foi errado e tá tudo bem. Lição 331. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Que tolice, pai, acreditar que o teu filho poderia causar sofrimento a si mesmo. Seria possível fazer um plano para a sua própria maldição a ser deixado sem um caminho certo para a sua liberação? Tu me amas, pai. Não poderias nunca me deixar desolado para morrer num mundo de dor e crueldade. Não, Deus não cria isso. Deus nem consegue conceber uma ideia dessa. O medo é um sonho e não há vontade que possa entrar em conflito com a tua vontade, pai. O conflito é o sono e a paz, o despertar. A morte é ilusão, a vida, verdade eterna. Não há oposição à tua vontade, não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Não somos pecadores, não somos seres que causaram com a verdade, não somos seres que causaram por aí, agora estamos aqui, a duras penas tentando voltar à nossa iluminação. Esquece essa ideia. Por mais nova era que ela possa parecer, por mais holística que ela possa parecer, simplesmente a verdade é: o ego não existe. E tudo que o ego criou, pecado, doença, culpa, morte, não existe. Quando a gente reafirma, quando a gente muda as crenças, quando a gente se volta para a verdade, tem coragem de assumir o nosso tamanho, o ego desaparece. O perdão nos mostra que a vontade de Deus é uma só e que nós a compartilhamos. Contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje, para que possamos achar a paz de Deus. Amém.
e boa prática!